O período de isolamento social devido ao novo coronavírus deu oportunidade para muitas pessoas começarem a ampliar as atividades realizadas dentro de casa. Enquanto alguns buscam colocar filmes e séries em dia, outros preferem estimular o cérebro com o hábito da leitura. Como fazer dos livros grandes aliados na pandemia é o assunto da nossa boa conversa. Está aqui comigo a Poliana Taroco, ela que administra um perfil no Instagram, Afeto em Forma de Livro. Mas antes de começar a nossa conversa, Poliana, convido você de casa para se inscrever no nosso canal, dar like, clica nesse sininho aqui embaixo, que assim que a gente publicar um vídeo novo, você recebe a notificação. Poliana, nesse período de pandemia, de quarentena, o livro pode ser um aliado para tentar tranquilizar no dia a dia? Claro, eu acho que os livros, eles ajudam o leitor a sair um pouquinho dessa realidade que a gente está vivendo, né? E, além do mais, os livros, eles ajudam a pessoa a exercitar uma palavra que eu acho que falta muito hoje em dia, que é a empatia. A empatia, ela te ajuda a se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que ao você ler um livro, o livro ele permite que você se coloque no lugar do outro. Então, quando você lê, na perspectiva do personagem, o autor ele te apresenta um mundo que você talvez não teria percebido antes. É uma realidade que talvez acontece no seu cotidiano e que você não teria olhado por essa perspectiva antes. Então, automaticamente, você vê as dores do personagem. Você vê que talvez quem você julgaria como um vilão, talvez não é tão vilão assim. Então isso ajuda que no dia a dia você julgue menos as pessoas e se coloque mais no lugar do outro. Então eu acho que isso faz muita falta nos dias de hoje, não só em período de pandemia, mas no mundo que a gente vive, de tantos ataques de ódio, de tanto julgamento que a gente vê nas redes sociais. Então acho sim que a leitura pode ser uma grande aliada nesse quesito e de trazer mais tranquilidade para as pessoas também durante a pandemia, de sair um pouco da realidade que a gente vive, de às vezes distrair, de ler uma ficção, de sair um pouco mesmo dessa rotina tão conturbada que as pessoas estão vivendo, né? Como você mesmo disse, o livro é um ótimo companheiro, independente do momento, da situação, fora do caos mesmo que nós estamos vivendo. Mas com a situação da pandemia, o pedido de todas as pessoas ficar em casa, sobra aquele tempo que muitas vezes é o fator que impede a gente de fazer uma boa leitura. Porque é tanta coisa no nosso dia a dia, né? Trabalho, estudo, que às vezes a gente não tem tempo para ler um livro. Agora não pode ter essa desculpa, né? Então você notou isso, dessa procura dessas pessoas por causa agora da presença do tempo na rotina? Sim, com certeza. Eu acho que com o dia a dia corrido, as pessoas elas sempre procuram meios mais rápidos de distração. Por exemplo, uma série, ou às vezes as redes sociais, um Instagram, um WhatsApp, né? Assistir um filme. O livro, como ele é uma forma assim, de distração mais demorada, que você tem que se dedicar mais tempo, né? As pessoas são muito imediatistas hoje. Então elas não procuram uma distração num livro. Elas procuram um filme, que ela vai simplesmente deitar e já vai ter, por exemplo, tudo pronto. Você não precisa processar nada. Não, já vai ter tudo ali pronto, né? Entregue para você. Então, com a pandemia, como as pessoas têm mais tempo para isso, elas procuram mais ler, né? Procurar outros meios de distração. Até porque, como você mesmo já disse, é uma possibilidade de você sair da sua vida caótica que está no momento e se aventurar em outras vidas. E você tem esse perfil no Instagram sobre livros. Você sentiu uma procura das pessoas, assim, intensificada, de sugestão de leitura? Porque você faz isso, né? Sugere livros que você já leu, indica.
E você viu uma procura maior neste período de pandemia? Sim, no Instagram eu posto resenhas, né, de livros, a gente dá dicas, assim, de como ler mais, a gente promove leituras coletivas, assim, com discussões sobre os livros que a gente está lendo ali no momento. Então, o que eu percebi durante essa pandemia é que as pessoas realmente estão procurando mais e as pessoas, elas estão lendo, as pessoas que já liam antes, elas estão lendo mais durante a pandemia. Elas aumentaram o ritmo de leitura durante a pandemia justamente por ter mais tempo, né, para leitura. Ao mesmo tempo, Eliana, que a gente falou das pessoas que está sobrando tempo nessa quarentena, ainda tem aquelas que, mesmo com as formas de prevenção, ainda precisa trabalhar, precisa cumprir os afazeres e o tempo ainda falta. Tem alguma fórmula para agilizar um pouco mais e ter a possibilidade de uma boa leitura? Então, a dica que eu dou para quem tem o dia a dia corrido e até é um método que eu uso no meu dia a dia é estabelecer uma rotina, né? Estabelecer um horário que é bom para você para estar fazendo as leituras. No meu caso, por exemplo, eu sempre gosto de ler antes de dormir. Então, eu estabeleço uma rotina para mim de sempre estar lendo antes de dormir. Se a pessoa, por exemplo, ela gosta de ler pela manhã, então estabeleça na sua rotina para que você leia sempre ao acordar, por exemplo, entendeu? E uma outra dica que eu sempre dou é leia coisas que você gosta, né? Se ler não é uma coisa que faz parte do seu hábito, ler coisas que você gosta é uma coisa importante, porque nem sempre aqueles livros que são os mais vendidos do Brasil vai ser o seu perfil de leitura. Nem sempre vai ser aquilo que vai ser uma coisa boa para você, porque livro é uma coisa muito particular. Então, são essas dicas que eu dou. Ler alguma coisa que você gosta e colocar aquilo na sua rotina, porque com o tempo aquilo vai se encaixar para você. Por exemplo, eu vou ler 30 minutos por dia. Então, se você começar a fazer aquilo todos os dias, automaticamente você vai colocar aquilo como algo que é bom para você. Uma coisa para você distrair, para relaxar antes de dormir, desligar um pouco a mente, né? Antes de dormir. Então, automaticamente aquilo vai entrar na sua rotina e quando você der por si, vai ser uma coisa que você faz assim, sem ao menos perceber. E também é bom frisar que a cobrança não é um bom aliado para uma boa leitura, né? Sim. Cada um tem uma frequência diferente. Tem pessoas que lêem um livro em uma semana e outras duram um mês. Tem um aplicativo que eu uso que é muito bom para te ajudar a ler mais, que ele chama Cabeceira. É um aplicativo que você consegue marcar lá os livros que você está lendo. Ele marca o seu progresso de leitura. Você consegue avaliar o livro depois que você leu. É um aplicativo que te coloca metas de leitura, se você quiser. E é um aplicativo que você consegue, por exemplo, colocar ele para despertar pela manhã, para te avisar, né, a hora de acordar, para você estar lendo. Então, é um aplicativo que ajuda muito, né, nesse quesito de te ajudar a estar lendo mais. E outra coisa, para quem tem o dia a dia corrido, né, são os leitores digitais, no caso, por exemplo, o Kindle, né? Se você tem uma vida corrida, um leitor digital é uma coisa que pode estar te ajudando sim a desenvolver o ritmo, né? A desenvolver mais a leitura. Porque enquanto você está na fila de um médico, na fila de um banco, você nem vai ver o tempo passar enquanto você está lendo. Então, é uma forma de otimizar o seu tempo e tá procurando exercer mais a leitura. Inclusive, falando da tecnologia com a literatura, eu te pergunto, eu, por exemplo, eu gosto muito da sensação de pegar um livro, principalmente se for novo, abrir, ler, folhear, voltar, eu tenho esse costume e gosto. Mas, para quem não tem a possibilidade de ter o livro, seja emprestado ou comprar, existe na internet também, né? Sim. Eu acho que os leitores digitais, eles vêm não para competir com os livros físicos, mas justamente para isso, para complementá-los, né? Para quem tem dificuldade em estar tendo o livro físico, os leitores digitais, além de você poder comprar os livros mais baratos, né? Tem essa facilidade de você estar podendo ler em qualquer lugar. Tem a facilidade de ter vários livros gratuitos também no leitor digital. E
por ter livros gratuitos, você também conhece novos escritores, né? Que não são os mais vendidos, os mais famosos do momento. Muitas pessoas alegam que lendo livros digitais, elas acabam que leem mais rápido do que lendo os livros de papel. Então, os livros, eles vêm mesmo para complementar, eles não para competir, né? Sim, é uma possibilidade, claro, né, Poliana? E para encerrar nossa conversa, eu queria que você desse uma indicação de leitura nesse período de pandemia. Sei, você mesmo já disse, é algo pessoal, mas numa situação como essa que estamos vivendo, uma situação atípica, uma leitura leve, uma leitura que possibilite uma boa aventura, né? Uma boa viagem, pode ser uma boa opção. Eu queria que você deixasse algumas indicações. Sim, como eu disse, a leitura é uma coisa muito particular, então às vezes um livro que eu gosto muito não vai ser uma boa opção para outra pessoa. Então eu acho que o mais importante é você identificar o seu estilo, o gênero que você gosta. Identificar o gênero que você gosta, o que você procura numa leitura, se você procura às vezes se distrair, se você está procurando adquirir conhecimento em alguma área. Então, eu acho que isso, a princípio, é muito importante, né? Então, aqui a gente tem alguns livros, eu vou dar algumas indicações, mas se alguém quiser mais alguma dica, tem lá no meu Instagram, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu dou outras indicações também, é Afeto em Forma de Livro. O arroba tá aqui embaixo, ó. Então, a gente tem aqui, por exemplo, autores mais clássicos, né? Para quem gosta, por exemplo, a gente tem esse autor que é o José Saramago, que é um clássico. A gente tem obras de distopia, igual essa obra é muito famosa, que é Fahrenheit. A gente tem... Os romances, para quem gosta, né? Isso, romance, né? Romance de época. A gente tem Julia Quinn, a gente tem, nesse caso aqui, a gente tem a Lisa Kleypas, a gente tem Loretta Chase, a gente tem a Jane Austen, né? Que é um clássico também. E são de época, né? São todos romances de época para quem gosta mesmo desse tipo de literatura. Tem Tessa Dare. A gente tem também aqui, olha, para quem gosta um pouco dessa linha de autoajuda, a gente tem Mário Sérgio Cortella, com essas duas indicações que eu trouxe aqui, né? Para quem gosta um pouco mais de autoajuda voltado para finanças, a gente tem esse O Homem Mais Rico da Babilônia. Para quem gosta de temas mais atuais, mais críticos, né, que falam um pouco sobre, por exemplo, racismo, eu trouxe Djamila Ribeiro com Lugar de Fala, né, que é uma escritora brasileira que fala muito sobre esse assunto. A gente tem esse escritor, né, que é o Trevor Noah, que é com o livro Nascido do Crime, que ele é um apresentador norte-americano que nasceu na África do Sul, que ele fala sobre a trajetória dele, né? Esse daqui vai ficar comigo para me ler. A gente tem também, para quem gosta de romance mais adolescente, a gente tem essa trilogia também, ó. Então tem leitura para todo tipo de gosto, para todo tipo de pessoa, para leitura em todos os gêneros, né? Então, basta você ir atrás de um livro, de um título, né, no caso, e se aventurar nessa quarentena. Eu, por exemplo, já aproveitei a Poliana vindo aqui, já peguei esse daqui emprestado e vou fazer essa leitura nessa próxima semana. Poliana, muito obrigado por conversar com a gente, foi ótima, muito prazeroso e tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí que estão entediadas, não sabem o que fazer nessa quarentena. Muito obrigado. E agradeço você também de casa que acompanhou conosco. Semana que vem tem mais entrevista. Um grande abraço a todos.